Olá, meu nome é Regina Darnel, sou presidente da Global Action Institute e presidente da Associação Miopatia Mitocondrial Regional aqui do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos uma grande honra e um grande prazer de receber o senhor Antônio Dyer, que dedica sua vida à causa das doenças raras. Em 2012, ele se envolveu com o Advocacy quando descobriu que seu filho tem a síndrome de Hunter. Fundador e presidente da Casa Hunter, presidente da Fibra Raras desde janeiro de 2019, presidente da Casa dos Raros aqui do Rio Grande do Sul e em breve em São Paulo. Boa tarde, senhor Antônio, tudo bem? Grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Regina. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer você, a Global Action Institute, pelo convite. Uma honra, né, estar com vocês aqui para contribuir um pouco por essa causa tão importante para todos nós. O assunto de hoje, Tony, é uma preocupação extremamente importante para toda a população brasileira. Com mais ênfase, é claro, né, na nossa população da comunidade dos raros no Brasil. E você, como representante, presidente da Fibra Raras, Federação Brasileira de Doenças Raras, é a pessoa mais qualificada para abordar a proposta do CONITEC sobre o teto de gastos de medicamentos e tratamentos no SUS. Eu tenho a primeira pergunta, que eu acho que é o que todos os raros, né, gostariam de saber nesse momento. A proposta da CONITEC sobre o teto de gastos para medicamentos e tratamentos no SUS. Veja bem, esta proposta é particularmente nociva às doenças raras, por conta das suas especificidades. Isto é, estamos falando de medicamentos que demandaram pesquisas de ponta, associadas a um número de pacientes reduzido, de produto de alto custo, exatamente pela combinação desses elementos, alto grau de tecnologia, em um grupo de pacientes reduzido. No entanto, é importante ressaltar que reduzir a discussão da incorporação de novas tecnologias em saúde, a questão de limiares representa um retrocesso em muitos aspectos. Inúmeros tratamentos revolucionários, como a terapia gênica, que representam a possibilidade de cura, não só apenas para as doenças raras, mas também para outras doenças que consideradas comuns. A incorporação de terapias avançadas não ameaça o Sistema Único de Saúde. Então, essa narrativa, ela realmente cai por baixo com aquilo que a gente tem, né, de provas. Então, a gente acredita que a verdadeira ameaça ao SUS é a má gestão, né? Todos nós sabemos disso. O desperdício dos recursos da saúde pública, como comprova agora, recentemente, o estudo do Banco Mundial, que saiu agora 2, 3 semanas atrás, esse estudo, que sinaliza que 30% do recurso do SUS são mal utilizados. No momento que estamos vivendo, que a nova era, né, de medicina de precisão, onde nós estamos tendo uma revolução, né, do formato em como diagnosticar e tratar não apenas doenças raras, todas as doenças, a saúde em geral. Vem uma proposta desta que vai na contramão de qualquer possibilidade de inovação e de modernização do nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que será catastrófica para o nosso sistema em geral, para a população em geral. Então, nós não podemos aceitar que a gente faz o inverso de país de primeiro mundo. Se temos o problema, né, de previsibilidade do orçamento, aliás, não tem nenhum orçamento para doenças raras ainda. Se temos um problema de previsibilidade de saúde, de investimento, tudo pode se resolver através de um desenho novo, né, e modernizando, fazendo uma gestão enxuta para o Sistema Único de Saúde, que consegue atender de uma forma mais efetiva, mas não barrar, né, da forma que eles querem, sem entender como ainda, né, as novas terapias que vai resolver o problema. Excelente. A Federação Brasileira de Doenças Raras teve a oportunidade de fazer presente nesses encontros com o CONITEC para a elaboração dessa proposta? A Fibra Rara se manifestou publicamente sobre o documento em carta aberta à sociedade brasileira, foi no dia 27 de junho. Entre os pontos que a gente destacou, né, foi a falta de transparência na elaboração do documento da CONITEC,
né? Acho que você chegou a ler isto, né? Não há informação, né? Por exemplo, não há informação sobre o número de participantes convidados, sobre o perfil de cada um, e ainda sobre a existência de potenciais conflitos de interesse. Os pontos controversos citados no documento não foram efetivamente consensuados e o resultado é interpretado de forma questionável, né? E tem umas coisas que não dá para entender, não tem a lógica, né? Como pode ser observado na definição de teto de limiar alternativos no posicionamento 5. Tá? É referente à metodologia utilizada para estabelecer o limiar de custo e efetividade baseado no PIB do país. Essa metodologia ela já foi abandonada pela Organização Mundial de Saúde há mais de 5 anos, desde 2016. E a experiência com a utilização desses modelos no processo de tomada de decisão revelou que este racional não tem a especificidade necessária. Vale ressaltar ainda que a incerteza desses resultados pode levar a uma decisão equivocada sobre a utilização do recurso de saúde. Nesse sentido, então, eu te pergunto, Tony, a FibraRaras, então, ela concorda com os parâmetros de tomada de decisão deste custo, efetividade apresentados nesse relatório? É parcial? Qual é a posição da FibraRaras em relação a isso? Nós somos totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Primeiro, para você, né, ter essa proposta, triplicar o valor, vamos dizer, para adultos ou para criança, não vai permitir com que a Conitec incorpore mais produtos destinados ao tratamento das doenças raras. É um grande limitador, pois, como dito na pergunta anterior, este limiar não permitirá com que os pacientes brasileiros tenham acesso aos tratamentos pelo SUS. E para piorar, você sabe melhor, como a ANS, que regula os planos de saúde, segue as decisões da Conitec, os pacientes também não terão acesso, mesmo se tiverem um plano de saúde. Vale ressaltar que não temos transparência de como foi composto o grupo que pensou e elaborou esse documento. Não podemos considerar essa proposta como algo representativo da sociedade brasileira. É preciso insistir no tema. A determinação de limiares, sejam eles quais forem, representa um retrocesso em termos de avanço na saúde dos brasileiros. Isso, para nós, é já totalmente definido. Todos os países que definem um limiar de custo e efetividade deixam sempre de forma clara e transparente o orçamento para cada doença, para justificar a definição e os critérios. Como as doenças raras ainda não têm um orçamento claro e transparente, não se pode definir este limiar. Da forma como foi proposto esse documento, só temos ameaças à frente. Se uma proposta como essa aprovada, criaremos uma barreira da vinda das novas tecnologias para os pacientes brasileiros. Então, nós somos contra. Enquanto você não discutir isso de uma forma ampla e transparente, não é nas pressas, assim, para aprovar de uma forma rápida, sem entender, né, quais são os gargalhos do SUS. Se o problema de vocês é proteger o SUS, então vamos falar das questões aonde está sendo gasto esse dinheiro, como está sendo gasto esse dinheiro, antes de matar os pacientes, com todo respeito. O problema não é o paciente ter acesso a novas tecnologias. Não é esse que vai causar problema. Vai ter conta alta? Vai, mas vamos planejar junto. Não é dessa forma que a gente faça para poder limitar o acesso para resolver o problema do SUS. Vamos fazer uma boa gestão, né? Criar orçamento para doenças raras, ter previsibilidades sobre as novas tecnologias que virão próximos 5 e 10 anos, aí sim podemos planejar juntos como nós vamos trabalhar o acesso, como nós vamos financiar o acesso. Não é limitar o acesso que resolve o problema. É isso. Uhum. Resumindo, é uma questão de gestão de saúde pública, não é, Tony? Nós temos aí um trabalho fantástico da SBGM, Sociedade Brasileira de Genética Médica, que agora está fazendo o perfil epidemiológico do Brasil das doenças raras. Então, tem um percurso de etapas que estão sendo
ultrapassadas, digamos assim, que a primeira etapa é identificar essa população rara, que ainda nós não temos esse mapa mais concreto das patologias, da sua localização, enfim. Então, seguir com esse cronograma impediria aí uma estratégia de gestão adequada para que se faça realmente políticas públicas adequadas, encaminhando verbas específicas para essas patologias, estruturas dos centros, serviços, enfim. Mas eu queria tocar nessa questão do PIB, que você bem colocou. Em relação a esse relatório, ele destaca o valor de referência de gastos custo-efetividade de um PIB per capita no Brasil, que corresponde a R$40 mil aproximadamente, tendo de base o valor PIB per capita de 2021. No caso da comunidade dos raros, esse limiar alternativo, que foi destacado dessa forma, seria de até 3 vezes esse valor do PIB, com um valor aproximado entre R$122 mil. As pessoas têm perguntado em relação a isso, né? Esse valor, e eu gostaria que você esclarecesse, Tony, seria o gasto para os raros durante um ano, é isso? Exatamente, só que ainda não é suficiente quando se trata de terapias avançadas, infelizmente. Nós estamos falando de terapias avançadas, ainda não é o suficiente para cobrir isto. Só que, como eu vou limitar o acesso, se terapias avançadas estão caras, em vez de limitar o acesso, eu posso começar a pensar fora, né, do copo vazio. Como posso ser parceiro, né, nessas terapias avançadas? Como o governo pode ser parceiro dessas terapias avançadas? Como posso planejar as vindas dessas terapias avançadas de uma forma que não impactam tanto, né, o Sistema Único de Saúde, dando maior acesso a esses pacientes? Como posso pagar? Então, tem muitas formas, né? O Brasil tem centros inovadores, centros de pesquisa. O Brasil consegue, sim, ser parceiros, consegue, pela iniciativa pública-privada, baratear o custo, dar acesso. Então, a solução não é apenas limitar e ponto. Porque no momento que você limita, você não apenas limita a compra, a vinda dessas terapias, você limita também a possibilidade de inovação, né, e de pesquisa para você ter essas terapias, enquanto nós estamos vivendo uma mudança radical, uma nova era na medicina. Então, isso, para mim, um perigo, né, para avanço das terapias no mundo inteiro, para transformação. Nós estamos falando pela primeira vez da possibilidade de cura de milhares de doenças, não apenas as doenças raras. As doenças raras foram um gatilho, né, dessas transformação, mas agora vai estender para as doenças comuns. Então, o Sistema Único inteiro de Saúde precisa se adaptar e pensar diferente. Como vou trabalhar a nova era de medicina? Se não vai pensar dessa forma, as terapias avançadas fazem parte de um novo desenho, de um novo pacote, né, da medicina da precisão. Infelizmente, nós não vamos avançar, e o SUS vai quebrar, mas não por causa das terapias avançadas, por causa dessa visão que nós temos ainda, e por causa da comodidade da gestão pública, que, infelizmente, ela causa um atraso enorme em inovação de saúde. Nesse sentido, Tony, o que as associações e os pacientes familiares podem ajudar nesse movimento? Qual é a etapa seguinte agora? Nós temos uma consulta pública. Exatamente. Essa única, a mais importante, a participação popular representa a única forma efetiva nesse momento de manifestação da sociedade sobre o tema. Então tem que entrar, né, fazer a contribuição de uma forma muito qualificada, né, muito bem pensada, realmente estudar bem, cada palavra conta, independente de qual resultado terá, independente. Porque não sei se o resultado disto será democrático ou não. Eu não sei te falar. Eu tenho minhas dúvidas. Porque se tudo foi feito às pressas e dessa forma não clara e transparente, também o resultado pode não ser claro nem transparente. Infelizmente. Mas não podemos deixar de fazer a nossa parte.
A data, Tony, dessa consulta pública que irá se encerrar, até quando, aproximadamente? Até o final de julho, até início de agosto? Eu acho que sim, não lembro do dia certo, mas temos mais ou menos uma semana, né? Mais ou menos. Uma semana. No final da live, nós colocaremos o link, todas as informações para acessar e poder fazer Sim. essa contribuição. Por favor, fique até o final da live. Então, eu gostaria, Tony, de te agradecer muito. Gostaria de saber se você tem algo a mais para colocar em relação a isso. Regina, quero agradecer muito você por realmente trabalhar muito esse tema. Isso é muito importante para nós. Acho que para todos os brasileiros, não apenas doenças raras. Hoje, talvez muitos não entendem a importância das doenças raras, né, nessas mudanças que virão no futuro. Então, hoje temos que decidir aonde o Brasil quer estar nos próximos 10 anos. E depende de um resultado deste, pode barrar qualquer trabalho em inovação no país. Ou pode também mudar também e colocar a gente na mapa, né, das terapias avançadas, na mapa da inovação, que isso que nós queremos, ter saúde de primeiro mundo. Já que na política não podemos sonhar muito, mas pelo menos o mínimo que a gente pode sonhar é ter uma saúde digna de todos os brasileiros. É isso que nós queremos. E para que isso seja alcançado, nós precisamos nos unir, não é, Tony? Nós precisamos manifestar, estarmos juntos, ter esse apoio, esse trabalho conjunto. E nesse dia, nesse tempo agora da consulta pública, por favor, vamos nos mobilizar, associações que estão assistindo agora, procurem seus associados, enviem vídeos, enfim, façam uma manifestação. Muito importante, Regina, porque até hoje eu acredito que a gente só tem menos de 90 contribuições até o momento. Tá? Nós precisamos ter mais contribuições até o final dessa semana, muito mais, mas que conta não a quantidade, a qualidade da contribuição. Tá? Isso é super importante, entender, fazer as comparações, quais são os países que têm acesso melhor, realmente, como está o Sistema hoje único de saúde. Nós temos dos melhores sistemas do mundo, o SUS, foi criado para ser um sistema universal, foi dos melhores, até hoje ele atendeu muito bem, com altos e baixos, com muitos problemas, mas ele ainda foi salvador da pátria, né, em muitos momentos cruciais do país. Mas se nós não modernizarmos hoje o Sistema Único de Saúde, nós vamos quebrar esse sistema. Infelizmente, ele vai quebrar, não vai aguentar, né, da forma que está hoje, não vai aguentar os desafios dos próximos 5, 10 anos. Então, precisamos, nós todos, se unir, porque isso é responsabilidade também da sociedade civil que faz parte do Sistema Único de Saúde, tá? Que faz todas as contribuições para o Sistema Único de Saúde. Nós temos que lutar, lutar e lutar e não desistir nunca. Não desistir nunca, porque a nossa saúde está em jogo, o futuro de todos que vão nascer está em jogo. Muito bom. Muito obrigada, Tony, por sua presença. Obrigado a você, Regina. Obrigado a todos. Você sempre será nosso convidado para qualquer tema relevante e importante para a comunidade dos raros. Muito Será obrigada. Um prazer, sempre. Muito obrigado. Um abraço grande. Tchau, tchau. Obrigada a todos.